Olá, seja muito bem-vindo a mais ensinamentos do livro Ou Você Perdoa ou Adoece. E hoje vamos dar continuidade ao 7º capítulo, que traz agora o tema da ovelha virada. E o interessante aqui, quando eu estava lendo esse capítulo, é que eu reconheci que eu não sabia muito sobre ovelhas. Na verdade, nunca me surgiu o interesse em pesquisar mais sobre ovelha. E tem ensinamentos importantes e interessantes. Então, se você, como eu, também não teve interesse em pesquisar mais sobre, quem sabe você possa ter mais alguns aprendizados aqui. Então, vamos lá? Bem, vou ler um pouquinho. A ovelha, ela não tem uma visão muito poderosa. Na verdade, ela não alcança mais do que 20 metros. Se não tem alguém que as guie, elas caminham seguindo a ovelha mais próxima, sem questionar o seu comportamento, que muitas vezes pode ser insano, pode ser comportamentos repetidos que vêm em seguida sistematicamente. São chamadas de ruminantes porque ela tem mais de um estômago. Isso significa que elas conseguem digerir grãos que outros animais, como o cão, por exemplo, não conseguem. A palavra reflexão está ligada a isso, já que o processo de ruminação traz de volta o alimento engolido para ser redigerido. Exatamente como devem ser feitas as nossas reflexões pessoais da palavra. Olha que interessante. As ovelhas são geralmente brancas ou pretas. Algumas ovelhas brancas podem parecer castanhas, mas isso é por estarem sujas. Entre os ovinos não existe uma variação mesclada, ou é branca ou não. Se é semi-branca, é uma sujeira. As ovelhas, elas preferem beber água corrente. É raro elas beberem água estagnada. Quando Cristo se domina a fonte de água viva, sabia com quem estava falando, já que o mesmo dizia: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é exatamente este fator, a voz do pastor, que as ovelhas seguiam. A importância de conhecer a voz dele faz toda a diferença quando somos conduzidos por verdes pastos. Apesar de não gostar de nadar, as ovelhas também conseguem nadar quando necessário, numa inundação, por exemplo. Muitas vezes desconhecemos a nossa capacidade por conta da nossa natureza dócil. A estrutura aparentemente frágil de uma ovelha jamais revelaria essa capacidade para nadar. Eu mesmo não sabia que ovelhas nadavam. Havia pelo menos 2.386 espécimes diferentes de ovelhas no país de Gales, antes desse país ser habitado. Embora todos sejamos ovelhas, é natural as divergências. Necessário é respeitar as pequenas variações. Nem todas as ovelhas dele são do mesmo aprisco. As ovelhas fazem mé em tons diferentes. Algumas chegam a fazer mu, como vacas, enquanto que outras quase nada se ouvem. Cada uma se expressa de uma forma diferente, o que não faz uma melhor do que a outra. Só as faz diferentes. As ovelhas não gostam que lhes fazem festa do pelo. Assim que são tosqueadas, elas tornam-se extremamente amigáveis. Ovelhas se sentem bem quando produzindo, ofertando e sendo útil. Estranho quando alguém se declara ovelha, que prefere mostrar ao invés de fazer. Olha que interessante. As ovelhas, elas não têm os dentes incisivos de cima. Os dentes incisivos são situados na parte frontal da arcária dentária. Possui uma forma quadrangular e tem a função de cortar os alimentos. Geralmente os alimentos menos rígidos, dando início à preparação da função mastigatória.
Os incisivos têm face corante, biselada, em uma só raiz. Não rosnam, não late, não rugem, não voam. Ver uma ovelha uivando é muito estranho, não acha? Uma das coisas que eu gosto muito a respeito de Jesus é que ele está sempre cuidando de suas ovelhas. Na parábola do bom pastor, uma das 6 ovelhas se desgarrou. Jesus disse que o pastor deixou imediatamente as 99 para ir atrás daquela que se perdera. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 11 a 13. Havia uma razão para aquela urgência que todo verdadeiro pastor compreende. As ovelhas não são animais espertos, motivo pelo qual elas precisam de um pastor acima de tudo. Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ela pode se deitar, no que constitui problema para a maioria dos animais. Quando uma ovelha, ela rola de costas, porém ela não consegue voltar à posição normal. Em questão de poucas horas, começa a se formar gases em seu corpo, fazendo-a inchar, debatendo-se desesperadamente. Elas são incapazes de recuperar o equilíbrio. A circulação do sangue aos membros é cortada. Diz então que a ovelha está virada. Uma ovelha virada morrerá se o pastor não a encontrar rapidamente. Vão associando. Com o povo de Deus acontece o mesmo. E é por isso que Jesus vem a nós com tanta rapidez em nosso fracasso e desespero. Pedro não foi exceção. Ele estava virado, atingido de desespero por seu fracasso. Ele estava afundado, apesar de ter visto Cristo ressurrento várias vezes. Ele sem dúvida acreditava que seu chamado havia arruinado. A Bíblia registra por essa razão que Jesus foi ao mar da Galileia e uma vez mais encontrou seus discípulos virados, em pé na praia, e ele os chamou. Filhos, vocês têm algo para comer? Isso em João 21, versículo 5. Parece familiar? Jesus também está em pé na praia da sua frustração, raiva, confusão e pergunta com delicadeza: você encontrou alguma coisa aí, meu filho? A resposta é óbvia demais. Exatamente como os discípulos que estiveram olhando para as redes vazias, com os olhos injetados de sangue, a pergunta de Jesus sonda profundamente e indaga o óbvio. Vocês encontraram sentido em seu passado? Esse passado faz o que costumava fazer? Existe algo lá? Tudo o que eles puderam dizer foi não. O momento da verdade de Pedro. Anda sem ser reconhecida por eles, a figura solitária na praia, e em seguida instruiu Pedro e seus colegas fatigados a lançar a rede do lado direito do barco. Perplexo, eles obedeceram. Não havia pescado nada a noite toda, mas algo a respeito da ordem sonhava estranhamente familiar. De repente, como se puxados por um imã, milhares de peixes encheram as redes, a ponto de que elas rompessem. João imediatamente ligou os pontos. Lembrou de outra noite infrutífera, há 3 anos, de uma ordem semelhante, de Jesus. É o Senhor, gritou João. Em João, capítulo 21, versículo 7. Pedro mergulhou na água primeiro, abatido e cansado do chicote da condenação, fustigando a sua consciência, e ele tinha que acertar as coisas. Geralmente, é preciso haver várias visitações do Senhor para que uma cura de uma consciência que foi afetada, mas dessa vez espera-se uma restauração maravilhosa. Quando Jesus interfere, é para o nosso próprio bem. Ao som do barulho do peixe crepitando sobre uma pequena fogueira, Jesus fitou os discípulos diretamente nos olhos e perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Isso está em João, capítulo 21, versículo 15.
A palavra usada aqui por Jesus nesse versículo foi ágape, que é o tipo de amor de Deus. Não se baseia em sentimentos, em afinidades ou inclinações naturais. O amor ágape é conhecido apesar de e não por causa de. É incondicional e concedido. É incondicional. Aceito ou antipático é uma escolha da parte de quem ama e não depende da resposta ou falta dela. Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Ao usar essa palavra, Jesus estava enfatizando um assunto com Pedro, que certa vez se vangloriava de que ainda os outros viessem deixar Jesus, ele não faria. Jesus acrescentou uma ferroada: você me ama mais do que estes? Posso até imaginar Pedro fitando no chão, com impaciência, sabendo que a sua ostentação de amor perfeito havia falhado miseravelmente. Humilhado, Pedro virou-se face a face consigo mesmo. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ao contrário de Jesus, Pedro usou a palavra fileve em sua resposta. Fileve significa ter uma delicada afeição por gostar de, ter cuidado de. Não é absoluto como ágape. Pedro sabia que isso estava mais perto da verdade. Então Jesus repetiu a pergunta e obteve a mesma resposta, fileve de Pedro. E ambas as vezes Jesus ordenou-lhes que cuidasse de suas ovelhas. Isso em João capítulo 21, versículo 16. Finalmente, Jesus perguntou a Pedro pela terceira vez, mudando, entretanto, a pergunta. Simão, filho de Jonas, você me ama? Fileve? Outra observação mordaz direita ao coração de Pedro. Jesus queria saber se Pedro tinha, de fato, a afeição fileve por ele. É por isso que a Bíblia diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Você me ama, fileve? Isso está em João, capítulo 21, versículo 17. Jesus não estava desencorajado. Ao contrário, Jesus estava ensinando que quando somos fiéis a nós mesmos, também podemos nos perdoar. Eu acredito que Jesus estava trazendo Pedro exatamente a isso, ao lugar de se perdoar. Ele estava forçando a situação para que Pedro pudesse aceitar onde ele verdadeiramente estava, nas falhas, no fracasso e tudo. Exasperado, Pedro disse sem hesitar: Senhor, tu sabes tantas coisas e sabes que eu te amo, fileve. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17. Que honestidade renovara de Pedro de uma só vez. Jesus deu ao seu discípulo a oportunidade de reafinar ao seu compromisso. Houve 3 negativas de Pedro, 3 perguntas de Jesus e 3 respostas honestas trouxeram a restauração. É preciso que você perdoe. Às vezes, a pessoa mais difícil de tirar de um aperto é você mesmo. Lembro de uma falha pessoal quando senti que eu havia realmente desapontado o Senhor. Fui a Deus em oração, arrependido e senti o seu perdão. Todavia, como Pedro, não parecia que eu ia conseguir deixar aquilo para trás. Certo dia, Deus colocou no meu coração uma pergunta: você é maior que meu sangue? Minha resposta imediata foi: claro que não. Ele, porém, respondeu: então por que você recusa se perdoar com respeito a que o meu sangue lavou? Aquilo resolveu às vezes. O maior empecilho ao perdão está em sua recusa de perdoar você. Depois da falha pessoal, deverá haver um tempo em que você olha para o espelho e se perdoa. Gente,
É impressionante o quanto que as pessoas ficam presas aqui. Elas chegam até o perdão do outro, mas perdoar a si mesmo, muitas pessoas se paralisam aqui. Vou até repetir a pergunta que colocou no coração do autor. Diz o seguinte: você é maior do que meu sangue? E ele respondeu imediatamente: claro que não. E a resposta, porém, foi: então, por que você se recusa a se perdoar com respeito ao que o meu sangue o lavou? Ele fala aqui que resolveu o maior empecilho de perdão, que está na causa de você perdoar-se, perdoar você mesmo. Continuando. A falha de Pedro não foi definitiva. Seu melhor momento aguardava no outro lado da esquina. E o seu também lhe aguarda, prezado leitor. Porque foi capaz de se perdoar, ele emergiu no vale da derrota mais forte do que nunca e fortaleceu seus irmãos e tornou uma das mais poderosas vozes na história do mundo. Pedro, que logo levantou e pregou a estrondosa mensagem de arrependimento para milhares de pessoas e em seguida ao poderoso derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A graça de Deus repousou tão poderosamente sobre ele que até a sua sombra curava os doentes nas ruas de Jerusalém. Isso está em Atos 2 e 5. Suas duas cartas à igreja, na 1ª e 2ª Pedro, até hoje deixam surpresos estudiosos. Da mesma forma que restaurou Pedro, Jesus pode restaurar você da ofensa paralisadora e do fracasso pessoal. Todavia, existe um outro tipo de ofensa que muitos não levam em consideração. De fato, é uma das mais sinistras, por ser uma das mais sutis. Vamos dar uma olhada nessas ofensas no capítulo seguinte. Bem, eu vou interromper aqui nesse 7º capítulo para a gente ficar na reflexão dos aprendizados de hoje, que foram muitos. Primeiramente, fomos comparados à ovelha o tempo todo, a ovelha e o pastor. Então eu achei fantástico conhecer mais sobre a ovelha e saber dessa comparação, do porquê que nós precisamos de um pastor, como nós somos guiados, e nós sem pastores acabamos seguindo o próximo e nem sempre o próximo está no caminho certo, também precisa de ajuda. E outra parte bem interessante desse capítulo que a gente fala foi sobre o amor ágape, que é o amor que é concedido apesar de e não por causa de. Apesar disso, eu amo. Apesar de, eu te amo. Apesar de, eu tenho um amor ágape por você. É o amor apesar de. Apesar das falhas, apesar de não compreender, apesar de não entender, apesar de todas as dificuldades, eu sinto um amor sincero e verdadeiro. Então, Jesus enfatizou bastante esse amor e ele, tanto que ele pergunta por 3 vezes, obtém 3 respostas. E aí, com seu discípulo, apesar de Pedro ter reconhecido o seu amor, ele negou Cristo por 3 vezes. E aqui, na verdade, ele estava sendo trabalhado, porque ele foi o apóstolo que ele teve a oportunidade de se perdoar e fez uma grande revolução na história da Bíblia. Quando ele fala que a falha de Pedro não foi definitiva, seu melhor momento o aguardava do outro lado da esquina, assim também como seu momento o aguarda, prezado leitor. Assim diz o autor. E Pedro, assim que ele se levantou, que ele se perdoou, ele pregou estrondosamente e fez maravilhas. Tanto que isso está registrado na Bíblia, tanto no livro de Atos como na 1ª e 2ª Pedro. Pedro se perdoou
Pedro logo se levantou e pregou estrondosamente a mensagem de arrependimento para milhares de pessoas. Veja bem, da sua experiência, ele fez uma pregação estrondosa. E a graça de Deus repousou tão poderosamente sobre ele que até a sua sombra curava os doentes de Jerusalém. E as 2 cartas que ele escreveu à igreja deixam surpresos até hoje estudiosos. Olha que maravilha, gente. E da mesma forma que Jesus restaurou Pedro, ele pode restaurar você. Da ofensa paralisadora e do fracasso pessoal. Gente, muito lindo mesmo. Que aprendizados assim brilhantes. As palavras do autor aqui perfeita, né? Então, a gente vai dar continuidade a respeito desse assunto no nosso próximo encontro. E o nosso próximo encontro vai ser bem bacana, porque vai trazer perguntas que vão te levar à reflexão a respeito do perdão. Mas, grandioso. Reflita, medita sobre as palavras de conhecimento dos ensinamentos que você teve hoje. Um forte abraço, um beijo grande e até o nosso próximo encontro.